A História do Avivamento Azusa, escrito por Frank Batman. Crê-se, este avivamento ainda está na sua infância e garantem que um grande derramamento é iminente. Estamos na véspera desta dispensação. A mensagem que vem pelas línguas é: Jesus está voltando. O Dr. Dumble escreveu outra vez para o mesmo jornal. Na igreja do pastor Batman, as reuniões se realizam todas as noites, todo dia de domingo e toda noite de sexta para sábado. Não há uma sequência fixa para reuniões que devem seguir a direção divina. O bendito Espírito Santo é o dirigente responsável. Os líderes e pastores ficam prostrados quase todo o tempo com o rosto no pó ou ajoelhados no lugar onde geralmente se encontra o púlpito. Mas não há púlpito, coral e nem órgão. Uma jovem nessa reunião pela primeira vez foi visitada pelo Espírito e ficou meia hora com o rosto brilhando, deitada no chão, sem perceber os que estavam ao seu redor, tendo visões indescritíveis. Logo, começou a dizer: Glória, glória a Jesus, e falou fluentemente numa língua estranha. No domingo passado, a reunião foi de manhã até a meia-noite. Não houve pregação, só oração, testemunho, louvor e exortação. Na realidade, no princípio tiravam-se no máximo possível as plataformas e os púlpitos. Não havia necessidade para eles. Crasses sacerdotais e abuso eclesiástico deixaram de existir. Todos eram irmãos, todos estavam livres para obedecer a Deus, que podia falar através de quem quisesse. Ele havia derramado seu Espírito sobre toda a carne, até nos seus servos e servas. Atos 2, 17 e 18. Só homenageávamos os homens por seus dons e ministérios dados por Deus. Quando o movimento foi se apostatando, começou a se fazer plataformas mais altas, as roupas ficaram mais solenes, os corais foram organizados e as orquestras de instrumentos de cordas apareceram para deslumbrar o povo. Os reis voltaram a seus tronos, não eram mais irmãos, e por isso as divisões se multiplicaram. Enquanto o irmão Seymour manteve sua cabeça na velha caixa de madeira, tudo correu bem em Azusa. Depois fizeram um trono para ele também. Agora não temos só uma hierarquia, mas muitas. O futuro deste avivamento. Escrevi para outro jornal religioso o seguinte, em 1906. Aflitos com a maldita incredulidade, prosseguimos para cima com a maior dificuldade, lutando pela restauração da gloriosa luz e poder da Igreja, antes derramados com tanta abundância, mas agora muito perdidos. Temos estado por tanto tempo na escuridão da descrença causada pela queda da Igreja que nossa tendência é resistir à luz, pois nossos olhos estão fracos. A Igreja caiu tanto que, quando Lutero tentou restaurar a verdade de justificação pela fé, a Igreja de seu tempo resistiu e lutou contra ela como a pior heresia. Alguns pagaram por isso com suas próprias vidas. Ocorreu mesmo na época de Wesley, mas agora temos a própria restauração da experiência de Pentecostes com as chuvas seródias, uma restauração do poder e de maior glória, a fim de acabar a obra que foi iniciada. Seremos levados ao nível primitivo da Igreja para terminarmos o seu trabalho, partindo do ponto onde nossos antecessores pararam quando o fracasso os conquistou, e rapidamente cumprindo a última grande comissão para abrir o caminho para a volta de Cristo. Devemos interromper os séculos de fracassos da Igreja e a longa, sombria idade escura, e apressando o tempo ser totalmente restaurados ao poder,
a vitória e a glória primitivos. Procuremos sair pela graça de Deus de um cristianismo corrupto, retrógrado e espúrio. As sinagogas de uma igreja orgulhosa e hipócrita estão voltadas. As sinagogas de uma igreja orgulhosa e hipócrita estão voltadas contra nós para desacreditarmos-nos. Os mercenários clamam por nosso sangue. Os escribas e os fariseus, os sumos sacerdotes, os principais das sinagogas, estão todos contra nós e contra Cristo. Los Angeles parece ser o lugar e esta a ocasião no plano de Deus para a restauração da igreja ao seu lugar. Favor e poder primitivos, chegou a hora para a completa restauração da igreja. Deus falou com seus servos em todas as partes do mundo, e todas as nações, como antigamente, vieram para o Pentecostes, para depois sair e levar as boas novas de salvação. A base de operação para o último Pentecostes mudou-se da antiga Jerusalém para Los Angeles. Por toda parte tem criado um tremendo anseio por essa experiência. O país de Gales foi designado apenas como o berço para esta restauração do poder de Deus. De novo escrevi neste jornal: se algum dia os homens tentarem controlar, enquadrar ou se apropriar desta obra de Deus para sua própria glória ou da sua organização, descobriremos que o Espírito se recusará a agir. A glória nos deixará. Se neste trabalho se der a Deus seu devido lugar, então tornar-se-á um trabalho tal qual os homens jamais sonharam ver. Quão horrendo seria se o Senhor fosse forçado a retirar seu bendito Espírito de nós, ou privar-nos dele numa hora como esta por causa das nossas tentativas de limitá-lo. Alguns dos gafanhotos devoradores foram o espírito partidário, diferenças sectárias, preconceitos, etc., todos carnais e contrários à lei do amor, do corpo único de Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo. 1 Coríntios 12:13. A satisfação conosco mesmo nos levará à derrota. Ó irmão, pare de dar voltas incessantes neste caminho batido, onde toda a erva já parou de crescer, e busque pastos verdejantes próximos às águas correntes. No Why of the Fight, escrevi o seguinte: estamos voltando à idade escura da decadência e queda da igreja. Estamos vivendo os momentos mais decisivos de toda a história. O Espírito Santo está pondo de lado os nossos planos, esquemas, tentativas e teorias e está agindo. Ele mesmo novamente. Aqueles que acolchoaram muito bem seus ninhos estão lutando ferozmente. Não podem sacrificar-se para alcançar estas condições. O minério precioso da verdade que trouxe a emancipação da igreja da escravidão do domínio humano veio à luz numa forma necessariamente rude no princípio. Como um metal bruto, como na natureza, ele estava cercado por toda espécie de elemento desprezível e prejudicial. Pessoas extravagantes e violentas tentaram se identificar com o trabalho. Uma verdade gigantesca está lutando no seio da terra, soterrada pela avalanche de males retrógrados que aparecem através da história da igreja. Mas ela em breve irromperá, sacudindo todo este refúgio indesejável, que ainda se prende inevitavelmente a ela. Cristo afinal será proclamado. O cabeça, o Espírito Santo é a vida. Os membros são, em princípio, um só corpo. Outros trechos de Way of the Fight. Percebemos atualmente entre nós manifestações de uma nova ordem que está saindo do caos e do fracasso do passado. A atmosfera está carregada de expectativa pelo ideal, mas a incredulidade atrasa nosso progresso. Nossas ideias pré-concebidas nos traem diante das oportunidades,
e nos levam à perda e à ruína. Mas o mundo está acordado hoje, espantado do seu culpável sono de indolência e morte. Certo, cartas estão nos inundando de todos os lados, do mundo inteiro, perguntando ansiosamente: o que quer dizer isto? Ah, temos visto o pulso da humanidade, especialmente da igreja de hoje. A grande expectativa e crianças ansiosas e famintas estão clamando por alimento. A especulação fria e intelectual só lhes tem oferecido negativas. O reino do espírito não pode ser alcançado pelo intelecto sozinho. O sobrenatural tem nos despertado novamente ao reconhecimento do fato de que Deus ainda vive e opera entre nós. As maneiras antigas de agir estão desaparecendo. O sino funerário anuncia sua morte. Novas formas, uma nova ordem e vida estão aparecendo. Naturalmente, está havendo uma tremenda batalha. Satanás move suas hostes para impedir que isto se realize. Nós, porém, venceremos. O minério precioso precisa ser refinado depois de ser extraído. O precioso deve ser separado do vil. Pioneiros rudes abriram o caminho para que nós avançássemos pelo mato errado. Espírito positivo e heróico são necessários para este trabalho, mas depois formas mais puras surgirão. Desde a queda do homem, Deus tem tido um único propósito e interesse para a humanidade: trazer o homem de volta para si. Toda a velha dispensação com seus divinos tratamentos era para este fim. Deus reconhecia só um povo, o povo de Israel. Ele tinha um propósito desta nação. Todas as suas funções e atividades eram para um objetivo. Toda a sua adoração apontava para este fim: trazer de volta a raça humana, as nações, para o verdadeiro conhecimento de Deus e trazer o Messias para o mundo. Então virá o fim e a maldição será retirada. A igreja está trabalhando hoje com todos os seus recursos para este fim e para este propósito. Se estiver, certamente não caberá o acúmulo egoístico de propriedades e riquezas além do que realmente precisamos. Não poderemos mais ajuntar tudo o que queremos para nós mesmos e depois jogar para o Senhor algumas moedas das quais, na verdade, não precisamos. Invertemos totalmente a ordem depois da queda da igreja primitiva. Deus requer exatamente a mesma consagração de todos. E é aqui que entra o caso de Ananias e Safira. Não é 1/10 que Deus quer nesta dispensação, mas tudo. Nossos corpos são templo do Espírito Santo e devemos pertencer-lhe 100% em todo o tempo. Pertencemos a Ele. Ele nos criou e nos resgatou de volta, nos redimiu depois que havíamos hipotecado a propriedade dele, não a nossa, para o diabo. Em nenhum sentido somos donos de nós mesmos. Fomos redimidos de volta pelo sangue. Quanto tempo levará ou teria levado para evangelizar o mundo sobre este princípio de vida? Pense nestas coisas. A igreja está agindo normalmente de acordo com o padrão divino? O sistema político-religioso, desde a igreja primitiva até hoje, é na maior parte uma instituição híbrida, mestiça, está cheio de egoísmo, desobediência e corrupção. Seu reino se tornou deste mundo, ao invés de ser uma chamada de cidadania celestial com armas espirituais. Os homens que Deus usa. A questão doutrinária também tem sido uma grande batalha. Muitos eram dogmáticos demais na missão Azusa. Afinal, doutrina é apenas o esqueleto da estrutura. São os ossos do corpo, mas precisamos de carne para cobrir os ossos, precisamos do espírito no interior para dar vida. As pessoas precisam do Cristo vivo. Não te contendas dogmáticas sobre doutrina. A obra foi muito prejudicada no princípio por zelo sem sabedoria.
A causa sofreu o maior dano, como sempre, por intermédio de pessoas que vinham das suas próprias fileiras. Mas Deus tinha verdadeiros heróis dos quais ele podia depender. A maioria surgiu da obscuridade total para a proeminência e poder repentinos. Em seguida, desapareceram com a mesma rapidez, depois de concluída sua obra. Alguém o expressou bem: homens, como estrelas, aparecem no horizonte segundo a ordem de Deus. Esta é uma verdadeira evidência de uma genuína obra de Deus. Os homens não fazem os tempos, como alguém também disse acertadamente, mas os tempos fazem o homem. Até chegar o tempo, nenhum homem pode produzir um avivamento. O povo precisa estar preparado e o instrumento também. O historiador de Albiné disse bem: Deus tira do mais extremo retraimento os instrumentos fracos, através dos quais ele se propõe a realizar grandes coisas, e depois de permitir que resplandeçam por um tempo com um fulgor deslumbrante num palco ilustre, ele os despede novamente para a mais profunda obscuridade. Em outro lugar, ele diz: Deus normalmente retira os seus servos do campo de batalha apenas para mandá-los de volta, ainda mais fortes e mais bem armados. Foi assim que aconteceu com Lutero, preso em Wartburg, depois do seu triunfo brilhante sobre os grandiosos da terra de Horse. De Albinet ainda escreve: há momentos na história do mundo, como na vida de Carlos II da Inglaterra, onde Napoleão, que decide a carreira e a fama de um homem, é o momento em que a sua força e potencial de repente lhe são revelados. Há um momento idêntico na vida dos heróis de Deus, porém é numa direção oposta. É o momento em que reconhece pela primeira vez a sua incapacidade e insignificância. Daquela hora em diante recebem força de Deus lá do alto. Uma grande obra de Deus nunca é realizada pela força natural do homem. É entre os ossos secos, na escuridão e secura da morte, que Deus se apraz em selecionar os instrumentos pelos quais ele se propõe a irradiar através da terra sua luz, regeneração e vida. Zwingli era um homem de constituição, caráter e talentos fortes, mas seu defeito era justamente ser esta a sua força, e para que fosse um instrumento do agrado de Deus, sua força natural teria de ser prostrada, e ele teria de passar por um batismo de adversidade, enfermidade, fraqueza e dor. Lutero passou por isso naquela sua hora de angústia, quando sua cela e os longos corredores do convento Erfurt ressoavam com seus gritos lancinantes. Zwingli o experimentou através de entrar em contato com enfermidade e morte. Os homens precisam conhecer suas próprias fraquezas antes que haja esperança de conhecer a força de Deus. A força natural e a habilidade humana são as maiores barreiras à obra e à operação do Espírito de Deus. Foi por isto que as mortes espirituais eram tão profundas, especialmente na vida dos obreiros e pregadores nos primeiros dias da missão Azusa, pois Deus estava preparando seus obreiros para a missão deles, a caminho da unidade. O Espírito Santo está trabalhando para que haja unidade entre os crentes, para que haja apenas um corpo e que a oração de Cristo seja respondida, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia. João 17:21. Mas os santos estão sempre dispostos demais para servir um sistema ou partido, e para lutar por interesses religiosos, egoístas ou partidários. O povo de Deus está preso em gaiolas denominacionais. O erro sempre leva ao exclusivismo militante. A verdade, porém, está sempre pronta para abaixar e lavar os pés dos santos. Pertencemos ao corpo de Cristo completo, tanto no céu como na terra. A igreja de Deus é uma só. É uma coisa horrível ir por aí desmembrando o corpo de Cristo. Como
parecerão ridículas e perversas as insignificantes divergências entre cristãos à luz da eternidade. A questão é Cristo, não alguma doutrina a seu respeito. O Evangelho leva a Cristo e exalta a Ele, não há alguma doutrina. Conhecer a Cristo é o alfa e o ômega da fé e prática cristã. A igreja, no princípio, era uma comunidade de irmãos guiados por alguns irmãos de Albné. Porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. Mateus 23:8. Temos excesso do espírito de liderança. Este espírito divide o corpo e separa os santos. Estamos completando o círculo da queda da igreja primitiva de volta ao primeiro amor e unidade, ao único corpo de Cristo. É para esta igreja sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, Efésios 5:27, que Cristo voltará.